Olá, pessoal. Eu sou a professora Marcela Monteiro, lá da Universidade Federal Rural da Amazônia, do campus de Tomé Açu, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de Geologia, falando sobre as placas tectônicas. Bem, o que são essas placas tectônicas? Elas nada mais são do que a compartimentação da litosfera. Lembrem-se que nós já comentamos anteriormente que a litosfera ela é formada por uma porção da crosta mais uma porção do manto superior. Pode ser aí crosta oceânica ou crosta continental com uma porção do manto. Essas placas tectônicas, gente, elas são nada mais do que a litosfera compartimentada. Por isso, ela tem essas falhas profundas, né, que é justamente o que separa uma placa da outra. Bem, vocês podem ver aqui nesse mapa essas linhas vermelhas, que são essas falhas profundas aí que estão separando as placas. Então, aqui vocês podem identificar, né, por exemplo, a placa da América do Sul, placa de Nazca, Pacífico, norte-americana, dentre outros. Bem, aqui na figura vocês conseguem ver o que seria a crosta, aqui é essa parte, tanto oceânica quanto a continental, sobre o manto superior, né, que seria essa região da astenosfera. Então, vocês conseguem ver aí a litosfera, que seriam as placas tectônicas, sob a astenosfera. Bem, nós já conversamos sobre o movimento das placas tectônicas, né? Essa teoria veio lá de Alfred Wegener, o cientista alemão, que começou aí a levantar essa hipótese. Ele não foi o primeiro, mas foi um dos mais veementes a respeito do assunto. O que não se sabia explicar das placas tectônicas é, por exemplo, como que essas placas se movem. Hoje em dia, apesar de ainda não ser muito bem explicado o movimento das placas, já se sabe que sim, de fato, essas placas elas estão em movimento e já se tem alguns mecanismos que podem explicar pelo menos uma parte desse movimento. Que explicações são essas? Bem, já se sabe que a litosfera e a astenosfera, elas estão intrinsecamente ligadas. Então, toda vez que a astenosfera se move, a litosfera também se move. Lembrem-se que a astenosfera, ela tem aquela característica fluida, né? Então, justamente pelo fato dela ser fluida, ela possui algum movimento. E esse movimento, toda vez que a astenosfera se move, acaba refletindo também no movimento da litosfera. Outra coisa que se sabe é que a litosfera, né, no caso as placas tectônicas, elas possuem uma energia cinética que é proveniente do fluxo térmico da Terra. Lembrem-se que quando nós estudamos o núcleo, né, nós estudamos lá, conversei com vocês sobre o gradiente geotérmico. Então, nós temos ali um núcleo superaquecido e parte desse calor que se concentra no núcleo da Terra, ele chega às outras camadas da Terra através das correntes de convecção. Então, provavelmente, parte desse calor chega na forma de energia cinética aí na litosfera. E essa energia também poderia aí ajudar o movimento das placas. Bem, como nós falamos em correntes de convecção, aqui tem uma imagem, né, para lembrar vocês do que se trata. As correntes de convecção, elas são responsáveis pelo material ascendente lá do manto para a superfície da Terra. Então, pensem aqui, deem uma olhadinha na figura. Aqui no centro vocês têm a chamada zona de alta temperatura. Então, aqui, onde a temperatura é muito alta, o material que se encontra, ele aquece. À medida que ele aquece, a densidade dele vai diminuindo e aí ele adquire esse movimento ascendente, né? Ele vai aí migrando em direção às camadas mais externas da Terra. Porém, nesse processo aí migratório, durante o movimento ascendente, ele vai se afastando dessa zona de alta temperatura. E aí, então, o que acontece é que à medida que ele se afasta, ele se resfria. Então, quando ele vai se resfriando, a tendência é que ele vai ficando mais denso e volte a mergulhar, a afundar. Bem, então, o movimento ascendente por conta dessa diminuição da densidade e o movimento descendente por conta do aumento da densidade, né, provocado pela mudança da temperatura, forma essa chamada célula de convecção aqui no manto, que vocês podem ver na figura, que nada mais é do que a chamada corrente de convecção. Hoje em dia,
já se sabe que esse movimento que ocorre aqui no manto, ele pode estar, sim, gerando também um movimento na litosfera. Então, à medida que o material aqui no manto se move, a litosfera também aí iria receber algum movimento. Bem, já se sabe também que a litosfera ela se move por conta da pressão, não é, que é causada durante a criação de uma nova litosfera, que é o que ocorre lá na cordilheira mesoceânica. Aí, voltando aqui, lembrem-se que no meio do oceano, onde está sendo formada uma nova litosfera, para que essa nova litosfera seja acomodada, né, ela vai empurrando ali a litosfera mais antiga que já existia. E essa litosfera vai sofrendo a formação da nova litosfera ocorre no centro, ali do oceano, mas nas margens, essa litosfera, próximo dos continentes, a litosfera ela vai mergulhando. Então, essa pressão causada no centro, para que uma nova litosfera venha se acomodar, acaba gerando pressão e um mergulho da litosfera aí nas extremidades próximas ao continente. Isso também geraria movimento, né? Esse mergulho da litosfera é a chamada subducção. Bem, de acordo com o movimento, gente, da litosfera, né, que seriam as nossas placas tectônicas, elas podem ser classificadas. Então, quando o movimento ele é horizontal, como vocês estão vendo aqui na primeira figura, né? Aqui imaginem só que nós temos duas placas tectônicas e elas aqui, vocês estão vendo a seta amarela, mostram aí um movimento horizontal, né? Como se elas deslizassem horizontalmente. Esse movimento ele é chamado de conservativo. Então, quando nós observamos, quando esse movimento ocorre, as placas tectônicas elas têm aí o chamado limite conservativo. Quando as placas tectônicas elas se afastam, como vocês já estão vendo aqui no centro, né, cada placa tectônica indo em direções diferentes, o limite é chamado de divergente. E quando elas colidem, como vocês estão vendo aqui na última figura, elas são chamadas de convergentes. Então, imaginem só aqui nesse caso, nós temos aqui uma placa tectônica que é representada, está aqui embaixo, né, por essa linha marrom, mergulhando sobre outra placa tectônica, porque elas estão aí no movimento de colisão. Então, a tendência nesse caso é que uma placa, tá, geralmente isso é definido pela densidade, mergulhe sobre a outra placa. Bem, esses locais, gente, aí de encontro de placas, eles podem ser locais de atividade geológica intensa. Então, em alguns locais onde isso ocorre, é muito comum a frequência, é mais comum, pelo menos, a ocorrência de terremotos, né, atividade vulcânica, a criação de cadeias de montanha, que é chamada de orogenia, e alguns sismos. Vamos ver aí com um pouco de mais detalhes essa classificação. Então, aqui, como vocês viram lá, o limite conservativo. As placas, elas deslizam horizontalmente, né? E dão origem às chamadas falhas transformantes. Essa linha aqui grande no meio dessa rocha é a chamada falha. Vocês podem ver melhor aqui na próxima figura. Aqui vocês têm a falha de San Andrea, que nada mais é do que o deslize horizontal entre a placa do Pacífico e a placa norte-americana, né? Então, à medida que elas deslizam horizontalmente, é gerada aí essa zona de falha. Vocês podem ver aqui essa linha vermelha na figura, é a falha de San Andrea, que é bem famosa, existe filmes sobre essa falha, hoje em dia também você pode visitar uma área nessa região. Ela é bastante conhecida. Bastante conhecida também pela ocorrência, né, de terremotos frequentes nessa área. Então, aqui eu listei para vocês alguns, né, em 1857, e aqui tem a magnitude 7,9, que é bastante. Outro terremoto em 1906, também com uma magnitude de 7,8. Em 1957, em 89, em 2004, justamente por ser aí uma região de movimentação, né, dessas placas. Bem, o outro tipo de limite, que é o divergente, que é aquele que ocorre lá no Oceano Atlântico, né, bem no meio do Oceano Atlântico, onde se forma a dorsal mesoceânica, dá origem aí
a formação de uma nova crosta, né, formada bem aqui no meio, no caso, no centro do oceano, que seria a dorsal. A gente tem a formação de um novo assoalho oceânico, e à medida que esse processo ocorre, a tendência é que o oceano ele vai se abrindo, né? Vai criando uma nova formação do assoalho oceânico, e essa bacia oceânica ela tende a ir se abrindo. Já o limite convergente, que seria aquele quando as placas colidem, ele gera aí um intenso metamorfismo, porque pensem bem, eu tenho aqui uma placa, vocês estão vendo na figura, mergulhando, né, por conta dessa, quando elas colidem, uma placa vai mergulhar sobre a outra placa. Existe aí essa zona de contato entre uma placa e outra, e a pressão aí é muito grande, muitas vezes a temperatura também é muito elevada. Então, por conta dessa pressão e temperatura elevada, é muito comum que ocorra aqui um processo de fusão, né, do material, pelo menos uma fusão parcial do material rochoso nessa zona. E aí, o que acontece? Como resultado desse processo, se formam aí, geralmente, as cadeias de montanha. Então, vocês podem ver aqui nessa figura, bem aqui na linha central, onde tem essa seta vermelha, a gente consegue ver aí o que seria, né, a região de mergulho, onde uma placa mergulhou sobre a outra, e nas laterais a formação da cadeia de montanha, que é o que geralmente ocorre quando a gente tem o limite convergente. Bem, estou falando para vocês que as placas elas possuem movimento, né? Mas qual é a velocidade desse movimento? Essa velocidade ela vai variar bastante e ela vai variar também em consequência da composição dessa placa. Então, já se sabe hoje que a placa, quando ela é formada por crosta oceânica, né? Lembrem-se lá, litosfera, ela é formada pela crosta mais a porção superior do manto. Se essa parte de crosta for oceânica e não continental, o movimento tende a ser uma velocidade um pouco maior, tá? A média de velocidade de deslocamento das placas é de 2 a 3 centímetros por ano. Mas isso é uma média aí de todos os pontos que já foram estudados. Porém, se vocês olharem essa figura, nós podemos ver que o movimento, são esses numerozinhos que tem aí, em centímetros por ano, ele varia bastante. Então, a gente tem pontos que as placas se deslocam até 18 centímetros por ano, bem aqui, né, na placa do Pacífico, e outros pontos em que a velocidade ela é só de 1,6. Então, para vocês verem aí como ela pode variar de acordo com a localidade, de acordo com a composição dessa placa. Bem, essa velocidade aí de deslocamento, ela pode ser estudada através do estudo dos hotspots. Gente, quando uma placa se move, isso dá resultado em algumas feições lineares, tá? Que podem indicar o movimento e a velocidade dessa placa. Como é que acontece? Quando uma placa se move sobre um hotspot, tá? A tradução literal seria aí sobre um ponto quente, isso vai gerando na superfície dessa placa uma feição geológica. No caso das placas oceânicas, por exemplo, pode gerar uma ilha. Então, pensem bem. Vamos supor que eu tenho um hotspot, que seria um ponto quente, sobre uma placa, e aí, na superfície dessa placa, seria gerada uma ilha. Mas à medida que essa placa ela se movimenta, essa ilha ela vai migrar, né, juntamente com o movimento da placa, e aí outra ilha será formada de novo na direção desse hotspot. E aí, a partir desse movimento da placa, nós vamos ter formadas aí várias ilhas, como vocês podem ver na figura. Não se preocupe se vocês não entenderam, porque a gente vai ver isso aí com mais detalhes já já. Então, vocês podem ver aqui nessa figura uma cadeia aí, né, um arco de ilhas que são formadas aí justamente pela movimentação das placas. Deem uma olhada nessa figura para ver se vocês compreendem melhor. Bem, aqui na primeira parte da figura, eu tenho aqui o chamado hotspot em vermelho, que seria esse ponto quente.
embaixo da placa, né? Essa parte cinza seria a placa. Bem, onde esse ponto quente atua, eu vou ter aí, nesse caso, nesse exemplo, a formação de uma ilha, que é o que ocorre comumente quando se trata numa região oceânica, né? Uma placa oceânica. Então, formou-se a ilha num dado momento. Mas, como a placa ela está em constante movimento, à medida que essa placa vai deslizando, a ilha aqui também desliza, né? A ilha aqui também se move. Então, a ilha, à medida que ela se move, ela já não está mais na direção do hotspot, porque ele é fixo. E ali vai se formar uma nova ilha. No terceiro momento, vocês podem ver aqui na figura embaixo, esse processo se repetindo. A placa litosférica se movimentando, então a segunda ilha que foi formada também se movimentou, e aqui na direção do hotspot eu tenho a criação de uma terceira ilha, e o mesmo ocorre aqui na última figura, que seria a criação de uma quarta ilha. Então, quando é possível ter uma vista aérea de uma região como essa, o que se consegue ver é uma figura, né? É uma imagem parecida do que vocês veem aqui nessa figura azul no Oceano Pacífico, que é um arco de ilhas. Bem, a partir desse arco de ilhas é possível se estimar aí a velocidade de movimento dessa placa, porque pensem bem, vamos supor aqui que a primeira ilha criada foi essa ilha que está aqui acima, que é chamada de Kauai, certo? E a segunda ilha criada foi essa, Oahu. Hoje em dia, pelos métodos de datação geológica, a gente já consegue identificar a idade das ilhas, né, dessas rochas, de quando elas foram formadas, as rochas que compõem essa ilha. Então, vamos supor que a gente consiga aqui identificar a idade, né, de formação dessas ilhas e, pela imagem, é possível ver a distância entre essas ilhas. Então, a partir daí é possível calcular que, vamos supor, a distância entre elas, tá? Isso aqui é um exemplo só para vocês entenderem. A distância entre elas é de 100 mil metros e a idade delas é de 100 mil anos, né? Vamos supor que essa Kauai foi criada no ano 0 e essa Oahu foi criada aqui 100 mil anos depois. Então, a gente pode presumir que, para percorrer 100 mil metros de distância, foi aí necessário um tempo de 100 mil anos. A partir daí, eu posso estimar, então, que a velocidade de deslocamento anual ela é de 1 metro por ano. Eu espero que vocês tenham entendido. Bem, como a gente está falando de movimento de placas, a gente vai prestar aí um pouco mais de atenção no movimento das placas convergentes, né? Que são aquelas placas que colidem. Quando essas placas colidem, elas produzem aí a subducção, que seria aquele mergulho da placa. Nesse mergulho da placa, muito do material que está ali na superfície, ele vai sendo levado em direção ao manto. E nessa zona de colisão, de mergulho da placa, é uma zona caracterizada por uma atividade vulcânica muito grande, né? Por conta ali de toda a energia que é gerada nesse choque entre duas placas. Bem, essa energia, ela vai dar origem aí a algumas feições fisiográficas. Vamos ver. Essa feição fisiográfica resultante, gente, ela vai depender muito da característica dessas placas. Então, eu vou falar para vocês aqui, de modo geral, qual é a feição resultante de acordo com a característica da placa. Então, pensem bem. Se são duas placas oceânicas colidindo, né, duas placas oceânicas convergentes, como vocês podem ver, dêem uma olhadinha aqui na figura, aqui vocês conseguem identificar crosta oceânica e crosta oceânica. Geralmente, aí a crosta que mergulha é a crosta mais densa, e aqui nessa zona de encontro, que é a zona de atividade vulcânica sísmica intensa, a tendência é que se forme um arco de ilhas, quando se trata de crosta oceânica. Então, vocês podem ver aqui, por exemplo, esse arco de ilhas aqui no Japão, né? O arco insular do Japão. Nada mais é do que o resultado do mergulho entre a placa da Eurásia e a placa do Pacífico. Olhem aqui na figura. Aqui seria de um lado a placa da Eurásia,
e a placa pacífica, que dá origem aí a esse arco de ilhas. Bem, quando se trata de placas diferentes, né, por exemplo, uma placa continental e uma placa oceânica, o resultado já seria o chamado arco magmático, que dá origem aí às grandes cordilheiras, né, a formação de grandes cadeias montanhosas pelo processo chamado orogênese. Então, aqui vocês têm, por exemplo, na figura crosta oceânica, mergulhando sobre a crosta continental. Aí aqui nessa zona de muito metamorfismo, nessa zona de encontro dessas crostas, e nesse exemplo aqui, que eu vou dar para vocês, se formou a Cordilheira dos Andes. Olha só aqui, a Cordilheira dos Andes, ela se encontra bem aqui, né, na borda da América do Sul, que é resultante da colisão entre a placa de Nazca e a placa da América do Sul. Então, seria aí uma placa oceânica e uma placa continental, certo? Essa figura aqui embaixo, ela mostra um pouco desse processo, né, da crosta oceânica mergulhando sobre a crosta continental, e aqui nessa região de encontro, na zona de subducção, tem aí uma compressão muito grande do material rochoso, que acaba aí soerguindo, tá? Soerguimento nada mais é do que esse movimento ascendente. Então, a gente consegue ver aí o material sendo comprimido, tá? E acaba que ele só ergue e gera aí uma cadeia de montanha. Nesse caso, né, os Andes. Bem, e quando se trata de placa continental com continental, o resultado também gera grandes cordilheiras. Um exemplo, vocês veem aqui, nessa figura, né? Vocês conseguem ver aqui crosta continental mais crosta continental. Aqui o intenso metamorfismo das rochas, né? Entendam metamorfismo a grosso modo, porque seria uma modificação ali daquela rocha pré-existente, que vai dar origem a uma nova rocha. Então, aqui seria essa zona de encontro das crostas, seria uma zona de intenso metamorfismo, que vai dar origem também aí a cadeias montanhosas. Um exemplo é aqui, o choque entre a placa indiana e a placa da Eurásia, que deu origem ao Himalaia. Eurasiana é a placa que pega ali uma parte da Europa, mais a Ásia. Bem, aqui, quando se trata da formação do Himalaia, né? Ele pega ali um pedaço da Índia, mais uma grande parte da China e outros países menores. Então, o Paquistão, Afeganistão, né? Nepal, Butão, que nada mais é do que o resultado aí, tá? Do que a subducção, o encontro de placas convergentes que gerou subducção e aí a criação dessa cadeia montanhosa, que seria o Himalaia, né? Que é bastante conhecido hoje em dia. Bem, além desses movimentos, né, que são específicos de placas que colidem, ou seja, placas convergentes, também aí existe outros resultados possíveis. Então, vamos ver só. De acordo com esses resultados, gente, que são gerados aí pelo movimento das placas, as margens continentais, ou seja, as margens dos continentes, né? Pensem o continente e ali a margem seria o limite com o oceano. Essas margens, elas podem ser classificadas em ativas ou passivas. Vamos falar aqui primeiro, tá, das margens ativas. As margens ativas, gente, elas são aquelas regiões caracterizadas por uma atividade tectônica intensa, ou seja, quando as placas, né, estão ali em uma movimentação intensa, gerando ali, por exemplo, a formação de cadeias montanhosas ou uma atividade sísmica. Nesse caso, essas margens ativas, elas são resultados de placas com limites convergentes, né, placas que colidem, ou placas com limites conservativos, que são aquelas que deslizam lateralmente. Nessa figura, vocês conseguem ver aí vários pontinhos vermelhos, que nada mais são do que as zonas no globo, onde as placas elas mergulham por conta desses limites convergentes. E é possível identificar que bem aqui, né, no meio do Oceano Pacífico,
é o lugar onde essas zonas de subducção se concentram. É uma zona, por isso que é uma zona sísmica bastante ativa, porque ali as placas elas têm esse movimento de colisão, e aí acaba que essa colisão gera aí a formação de cadeias montanhosas, mas também gera muita atividade sísmica, como, por exemplo, vulcanismo, terremotos, sismos, e essa região é conhecida como o Anel de Fogo do Pacífico. Bem, quando a gente fala de margens ativas, já seria aí o que ocorre quando as margens quando as placas elas têm movimento divergentes, né? Ou seja, como mais ou menos é o que ocorre lá aqui no meio do Oceano Atlântico, quando elas estão se afastando. Bem, durante esse processo, gente, pode ser que ocorra a formação de uma nova bacia oceânica. Então, como é que isso ocorre? Bem, deem uma olhadinha aqui na figura. Existe uma placa, né, uma placa ainda inteira, que seria antes da abertura da ruptura dessa placa. Então, pense, a placa inteira, ela em algum ponto dessa placa, existe aí aqui um fluxo térmico, né, que é proveniente do manto, um fluxo térmico bastante elevado, atuando sobre uma porção da placa. Bem, nessa região onde o fluxo térmico atua de maneira muito intensa, a placa ela vai soerguer, ou seja, ela vai se levantar, né, vai ter um movimento ascendente. Depois do soerguimento, ela vai sofrer abaulamento, que seria essa forma um pouco convexa. Então, primeiro nós temos somente uma placa, por conta do fluxo térmico, ela dá uma levantada, e aí ela se abaula, né, adquire essa forma mais convexa, e à medida que ela vai se abaulando, ela vai começar a se fraturar, ou seja, se romper. Esse rompimento, ele vai causar distensão nesse material rochoso. E à medida que ele vai se distendendo, ele vai se afinando. Esse afinamento é chamado de adelgaçamento. E aí, a partir daí, vai chegar um ponto em que a placa ela já está tão adelgaçada, ou seja, tão fina, que ela vai se romper. Bem, quando a placa se rompe, nós temos aí a abertura de uma bacia oceânica. Né? O processo aí seria esse processo de nascimento de uma bacia oceânica. Bem, então a bacia oceânica, à medida que esse processo vai ocorrendo, a bacia oceânica ela vai se abrindo cada vez mais, né? Como vocês podem ver aqui, por exemplo, na figura C, o processo ele é mais recente, mas aí esse processo continua acontecendo, o material que está aqui no interior da Terra começa a extravasar, vai formando aquela litosfera, uma nova litosfera, e assim os continentes vão, assim as placas, né, essa porção que antes era uma placa que se dividiu em duas, ela vai se afastando por conta ali da formação de uma nova placa no que seria o centro da bacia oceânica. Mas lembrem-se que, enquanto uma nova placa ela é formada, uma nova crosta é formada no centro da bacia oceânica, nas margens próximas ao continente ocorre o processo de subducção. Se essa subducção for muito intensa, o que vai ocorrer? Toda essa placa ela vai mergulhando em direção ao manto e essa bacia oceânica ela vai acabar se fechando. Esse processo de abertura e fechamento de uma bacia oceânica é chamada de ciclo de Wilson. E é geralmente o que ocorre, tá? Quando as margens, quando as placas litosféricas se afastam uma das outras. Nesse caso, as margens são conhecidas como margens passivas. Quando, só recapitulando, quando as placas elas colidem ou quando elas deslizam entre si, que é um movimento conservativo, eu tenho as chamadas margens ativas. Quando as placas se afastam, eu tenho as chamadas margens passivas. O afastamento dessas placas gera a abertura de uma bacia oceânica, que por conta do processo de subducção que ocorre próximo aos continentes, essa bacia oceânica pode ser fechada. Esse processo de abertura e fechamento da bacia oceânica recebe o nome de ciclo de Wilson. Para vocês entenderem isso de maneira bem simples, eu vou mostrar agora um vídeo aqui de 1 minutinho,
que vai relatar todo esse processo. Então, aí, ó, o fluxo térmico, né, que gera aquele processo na placa. Aqui já chegou no ponto, vocês estão vendo que ela ficou mais convexa, né, se abaulou, se rompeu, gerou fratura e rompimento. Então, ela vai se afastando. E aí, o oceano já, a bacia oceânica já está formada. Uma vez que ela está formada, olha aqui a subducção ocorrendo, né? A placa mergulhando próximo ao continente. E isso pode gerar o fechamento da bacia oceânica. Bem, nessa zona de encontro dessas duas placas, aqui a atividade sísmica ela é intensa, né? Então pode gerar aí vulcanismo, terremoto, uma cadeia de montanhas. E assim a bacia oceânica se fecha, né? Tem-se aí o chamado ciclo de Wilson. Bem, nesse processo de abertura, tá, de uma bacia oceânica, eu falei para vocês, né, aquele passo a passo, chega um momento em que a bacia oceânica, ela se rompe, né, que é esse processo de abertura em si, ele acho que é quando a placa se rompe, ele é chamado de rifteamento, a placa, ela começa a apresentar alguns rifts. Esse rompimento da placa geralmente acontece em 3 fraturas, que eu costumo falar para meus alunos que são fraturas em forma de Y, porque elas são divididas em 130 graus. Então, imaginem aqui, entre cada perninha desse Y existe aí 120, não 130 graus. Nessas 3 fraturas que acabam se formando, a tendência é que 2 fraturas deem origem ao oceano, né, e a terceira, que seria essa aqui, o F3, deem origem a um vale. Deem uma olhada nisso aqui no continente. Então, bem aqui, essa aqui é o Vale Africano, né, bem conhecido. Aqui nós temos, nessa região de fratura, a formação do Mar Vermelho e do Golfo de Adão. E aqui, no que seria o F3, nós temos a formação do Vale Africano. Então, lembrem-se lá, geralmente, tá? Geralmente, existe aqui um ângulo de 120 graus. E nesse rompimento, se duas fraturas dão origem ao oceano e uma a um rift. E o ponto de encontro, que seria esse centro aqui, é chamado de junção tríplice. Bem, gente, essa aula vai terminar por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido o que foi passado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês podem entrar em contato comigo lá através dos nossos canais de comunicação. Um abraço a todos.